Vamos pegar um caso verdadeiramente grotesco de identitarismo. Uma professora, né? Parece que é uma professora, escreveu no Diário de Minas uma matéria muito grotesca, identitária. A professora se chama Etienne Martins. Não sei se ela vai me processar por racismo, né? Mas sou obrigado a criticar o que ela escreveu. Ela é professora da UFRJ. A matéria tem o seguinte título: Racismo. Por que 22 anos de ditadura incomodam mais que 388 anos de escravidão? Será porque pessoas como eu, por exemplo, passaram 21 anos da sua vida sob a ditadura? A escravidão, ela acabou em 1888. Quer dizer, são quase 150 anos, né, atrás. E também não sei o que a pessoa teria que estar incomodada com os 388 anos de escravidão. Qual seria o problema? Por que ela estaria incomodada hoje? O que ela quer? Que a gente volte no passado lá e prenda o senhor de escravos? Mas esses senhores de escravos, não sei se ela é professora, ela deve saber, né? Eles já morreram todos. Não tem nenhum único vivo hoje. Né? E também não tem, como é que se diz? Pessoas que hoje em dia estejam advogando a escravidão. Quanto à ditadura, já não é assim. Né? Aí ela diz o seguinte, veja que coisa. Veja aonde que nós estamos indo com esse pessoal. Ela disse o seguinte, isso aí é sobre o filme, né, do Eu Ainda Estou Aqui. Quando eu olho para o rosto de Walter Salles Jr., eu enxergo a descendência dos que torturaram, estupraram, açoitaram, mantiveram em cárcere os meus ascendentes. O que o Walter Salles Jr. tem a ver com esse pato? Nada. Agora, será verdade mesmo? Isso aqui ou é só uma impostura intelectual? Porque se ela olha para o Walter Salles Jr. e ela vê os escravagistas, então ela não pode andar na rua. Uma boa parte da população brasileira é branca. Será que ela é assim? Ela está no ponto de ônibus, ela vai comprar um negócio na loja. É uma picaretagem assim inacreditável, né? Ela fala o seguinte: antes de ler esse artigo, eu peço, por gentileza, volte na foto, porque tem uma foto do Walter Salles Jr. aqui. E repare bem o rosto que ilustra o artigo desta semana. Atenha-se a cada detalhe, cada traço fenotípico, as texturas, as cores, e só então dê continuidade a essa leitura. Pode voltar na foto com calma, sem problemas, eu aguardo. Então você teria que olhar para a foto do Walter Salles e ver nele um membro de um pessoal criminoso. O procedimento que ela está utilizando aqui, ela pode não se dar conta disso. É o que na Alemanha nazista faziam com os judeus. Olha aquele cara, está vendo aquele nariz ali? O que é isso? O que tem a cara do Walter Salles Jr.? Eu não tenho, logicamente, motivo para defender o Walter Salles Jr., nem conheço ele, nem assisti o filme também. É uma loucura, né?
Aí ele fala o seguinte: uma das violências simbólicas implementadas pelo sistema racista consiste em negar o rosto do outro, entre aspas, atribuindo a nós, o outro, uma fuça, uma cara, um não rosto. O que é isso? O que o Walter Salles Jr. O cara nem deu nenhuma declaração que permitisse tirar essa conclusão. Fala, o ódio a nós nos coloca em lugar de desfiguração. Tudo bem, se a pessoa é racista, esse aqui muito bem pode acontecer. Não sei se é também muito importante, mas porque eu, por exemplo, não ligaria a mínima, né? Mas enfim, né? Daí ela fala o seguinte: qual é a humanidade transmitida por esse rosto que eu pedi para você botar reparo? Me conta o que esse rosto te transmite quando você olha para ele. Se esse rosto lhe for familiar, muito provavelmente você irá atrelar a ele um currículo de um dos diretores de cinema mais ricos do mundo, um homem sensível que dirigiu, patrocinou o longa-metragem, papapá. Daí ele fala, quando eu olho para o rosto de Walter Salles Jr., eu enxergo a descendência dos que torturaram, estupraram, açoitaram, mantiveram em cárcere os meus ascendentes. Essa é uma picaretagem. Ninguém pensa assim. Se a pessoa tivesse ainda nas condições de escravidão, ele podia pegar, olhar para todos os brancos como um inimigo direto. Mas assim, faz favor. Fala, a vida inteira eu escutei que por eu ser negra descendente de africanos, eu era descendente de escravos. E aí? E ao olhar essa foto, encara um descendente de escravocrata. Eu não sei, o avô do Walter Salles tinha escravos? É uma coisa muito louca isso aqui. E depois ela fala que ela não assistiu o filme por isso, porque o diretor é branco. Então ela não pode assistir nem televisão. Isso aqui é um sistema. Ela está levando assim a um extremo, o que é bom porque revela bem o que é o identitarismo, né? Que é o seguinte, né? Você tem que ficar totalmente na defensiva comigo, porque eu sou uma vítima da história. É o famoso esquema dos sionistas, né? Você tem que aceitar tudo que eu faço, porque o meu avô esteve no campo de concentração de Auschwitz, do campo de concentração A, B, C ou D. Não. Tem nada, não vamos aceitar nada de ninguém por esses motivos. Isso aqui é uma besteira. E ninguém realmente pensa assim. É um golpe. É uma tentativa de colocar todo mundo na defensiva. É um esquema de promocional. Esses aqui são oprimidos profissionais. Não tem nada a ver com a realidade. Eu, por exemplo, a minha família, uma parte da minha família, a minha família é assim, 3/4 são de imigrantes italianos e 1/4 de pessoas que estavam no Brasil há muito tempo, né, que vieram do Rio de Janeiro. E essa família que veio do Rio de Janeiro, que é a família Pimenta, ou Costa Pimenta, eles eram donos de escravos.
E aí? Eu vou dar a mão à palmatória porque sei lá quem que era dono de escravo? Não tem nada a ver. Uma tataravó minha, esse é um caso famoso em Campos, se tiver alguém de Campos assistindo, vai conhecer a história. Chamada Ana Pimenta, foi assassinada pelas escravas. Porque dizem que a mulher era muito ruim. Com os escravos, pelo menos. Aí mataram ela. Depois eu fiquei sabendo também que, depois que ela morreu, a família mudou de... Não sei quem que herdou, aí não tenho todos os dados. Venderam, né, os instrumentos de tortura, veja só, instrumentos de tortura dos escravos para o movimento abolicionista de Campos, da família Lacerda. E eles abriram um museu, que deve estar em Campos até hoje, que é um museu do abolicionismo e luta contra a escravidão. Os instrumentos de tortura da minha tataravó estão lá. Aí, né, veja a idiotice de todo o negócio. Justamente essa parte da família, porque o resto é tudo branco. São italianos. Né? Italiano é branco. É de onde vem a parte negra da família. Meu avô, que foi o último a ficar em Campos, ele vendeu tudo que sobrou da família e ele era... Bem, tecnicamente a gente diria que ele era mulato. Ele era negro, né? Política e socialmente falando, ele era negro. E aí? Ele foi fundador do Partido Comunista Brasileiro. Então, como é que o meu sistema de culpa deveria funcionar? É uma bobagem isso. Uma bobagem total e completa. Né? Então, justamente a parte negra da família deveria sentir culpa porque os antepassados foram donos de escravo. E de onde veio essa parte negra? Diz a lenda, não consegui comprovar isso, que um dos escravagistas casou com uma escrava. Então, é complexo. Né? Então, eu queria saber da dona Etienne Martins como é que ela faria com toda essa informação. É uma bobagem, uma picaretagem. Por isso que a esquerda tem que abandonar essa conversa mole aqui. O problema não são os 388 anos de escravidão. O problema são as condições econômicas e sociais brasileiras que impedem que a maioria da população saia dessa escravidão capitalista atual, que é a escravidão para brancos e negros. O país precisa se desenvolver, né? E a gente precisa acabar com o capitalismo. Né? E não ficar aí apontando para cada pessoa que tiver uma carinha branca que ele é a corporificação atual dos escravagistas de 1642. Isso é uma picaretagem intelectual. Não é luta do negro, não é luta do oprimido, nada. Não tem nada a ver com a luta de ninguém. Pelo contrário, isso aqui é uma coisa que se opõe à luta da população negra para se emancipar. Porque a luta da população para se emancipar não consiste em apontar o dedo para o cidadão da banca, da lojinha da esquina e falar: você é descendente de escravagista, sendo que o cidadão muito provavelmente é descendente de nordestinos que estavam lá no Nordeste e nunca tiveram a possibilidade de ter um escravo.